Bom dia, amados irmãos e amigos. É bom mais uma semana estar convosco neste direto, apesar de que distanciados uns dos outros por causa desta pandemia, mas uma coisa é certa, podemos manter comunhão e continuar a ser igreja, porque ser igreja não é estar entre quatro paredes, mas é estar em comunhão, em harmonia com Deus e uns com os outros. É verdade que pessoalmente, e penso que a maioria de todos nós, gostaríamos de estar na nossa casa de oração, no lugar que nós temos e nas congregações, para podermos abraçar-nos, para poder vermos olhos nos olhos e também confraternizar-nos. Isto faz parte da vida cristã, mas por causa de todas estas situações que ninguém esperava, somos forçados a fazer o nosso culto geral desta forma. Esperemos que não demore muito, porque as saudades também são muitas nos nossos corações. Aproveito para dar o bem-vindo a cada um de vocês e certamente desejar-vos as mais ricas bênçãos de Deus sobre as vossas vidas. Deus é fiel. Deus continua no trono. Deus continua a reinar sobre as nossas vidas, sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Mesmo aqueles que não o quiserem admitir, um dia o terão que fazer, porque a Bíblia diz que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Nós já o fazemos. É um privilégio poder estar na presença do Senhor e reconhecer o seu senhorio e a sua soberania sobre a sua igreja, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Assim que já ouvimos um tempo de louvor, de adoração, com o presbítero Davi Neutel, e agora vamos também ver um vídeo de um testemunho por quem nós temos estado a orar. Temos estado a orar pelo pastor Norinha e, graças a Deus, ele já saiu do hospital, apenas o seu irmão Raul está lá, mas nós continuamos a orar e acreditamos que na próxima semana ele já sairá do hospital. Deus é fiel, acreditamos no poder das orações. Meu irmão, não desistas, não desanimes. O Deus que temos é maior que todo o problema e que toda a dificuldade. Por isso a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esta é uma realidade. Então vamos ver já o testemunho do nosso irmão que prontamente acedeu a enviar-nos uma mensagem. Continuaremos em breve para entregar a mensagem da parte do Senhor, para nos animarmos e aprendermos mais da sua santa e bendita palavra. Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, sou o pastor Norinha, estou na Igreja de Língua Portuguesa na Suíça e fomos alvos de contrair o novo coronavírus. Juntamente comigo mais 7 membros da família, e dos quais 2 que inspiravam muitos cuidados e corriam risco de vida, que é o meu caso e foi também o caso do meu irmão Raul. Pela graça de Deus, Deus fez um grande milagre nas nossas vidas. Eu já estou em casa a recuperar e o meu irmão Raul sairá na próxima semana, que é o que está previsto. Quero deixar aqui a minha profunda gratidão em meu nome e em nome dos meus familiares, aos irmãos, às igrejas das Assembleias de Deus em Portugal e a todos os seus respectivos pastores que estiveram conosco nesta hora difícil, orando, jejuando e mostrando assim o vosso carinho e o vosso amor para conosco. Também ainda temos 2 irmãos hospitalizados noutras congregações que inspiram também muitos cuidados, correm risco de vida ainda, e pedimos as vossas orações também por eles, que é o irmão José e também a esposa do pastor Guilherme, a irmã Elisete. Pedimos as vossas orações e estamos verdadeiramente gratos a vós por aquilo que demonstraram nestes tempos, nesta nossa provação e nestes tempos difíceis que nós passamos.
estive 17 dias no hospital, foram dias muito difíceis, perdi a autonomia física e foi aí que Deus, de um momento para o outro, se revelou de uma forma maravilhosa e poderosa, realizando um milagre na nossa vida. Daí que Deus nos deu uma grande vitória, que queremos também que seja a vossa vitória. As nossas orações a Deus é para que também Deus vos possa guardar a todos vós e vos proteja e possam também assim de facto ser livres deste flagelo ao qual nós fomos submetidos. É a nossa oração a Deus por vós e oramos a Deus para que Deus vos continue também a abençoar. Queria ainda ler um versículo da palavra de Deus, bem conhecido de todos nós, que é em Salmos 34, versículo 19, que diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, foram muitas as nossas aflições, é verdade, mas também o nosso grande Deus nos livrou de todas elas, operando de uma forma milagrosa. Por isso, irmãos, aceitem a nossa gratidão e que Deus ricamente vos abençoe. De novo com vocês, e nesta manhã eu gostaria de fazer uma meditação na palavra de Deus, e o tema que tenho é os pecados de Sodoma. Os pecados de Sodoma. Como todos nós sabemos, o ser humano, ele é livre para dizer e fazer aquilo que quer. O homem pode escolher o seu caminho, mas há uma coisa que é importante todos nós sabermos. As consequências das nossas ações têm um preço. E é bom que o homem saiba assumir precisamente tudo aquilo que faz. A Bíblia diz que todo o pecado é transgressão contra Deus e, como tal, tem uma paga. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele expressa, apenas num versículo, esta grande verdade. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6 e versículo 23, diz: o salário do pecado é a morte. E se Paulo ficasse por aqui, ficaríamos com uma mensagem apenas de tristeza. Mas ele adianta mais alguma coisa, diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, e eu acrescento Nosso Senhor. Em Cristo Jesus, Nosso Senhor. Então, uma coisa é certa: o salário tem uma paga. O salário, portanto, do pecado tem um preço. E, certamente, por causa disto, eu gostaria de falar, então, dos pecados de Sodoma, e gostaria que viajassem comigo até ao livro de Ezequiel, aos tempos do profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, no capítulo 16, e os versículos 49 e versículo 50. Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 até ao 50. Os irmãos já abriram as vossas Bíblias, então nós podemos ler aquilo que diz na palavra de Deus. E diz assim: eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo qual as tirei dali, vendo eu isso. Gostaria que lêssemos também uma outra versão, que é a nova versão internacional, mesmo capítulo, provavelmente nem todos a terão neste momento convosco, mas podem ouvir, diz assim: ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados, eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso, eu me desfiz delas conforme você viu. Então, nestes versículos, o profeta Ezequiel
compara o pecado de Israel com os pecados que fizeram os habitantes de Sodoma muitos anos antes. E claro que para entendermos esta história de Sodoma, nós podemos abrir as Bíblias, aqueles que puderem e quiserem, apesar que não vamos ler todos os capítulos, mas nas vossas casas vocês podem o fazer, o capítulo 18 e o capítulo 19 de Gênesis. Portanto, são dois capítulos que nos esclarecem precisamente sobre o que foi o pecado de Sodoma. E em Gênesis 18, 20 e 21, apenas vou ler este, diz: disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito têm praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Depois, Gênesis 19, 24 e 25, estes são apenas resumos daquilo que estamos a dizer, diz: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Certamente, depois de ler este segundo versículo, muitas pessoas põem a mão na cabeça e dizem, afinal, o que é que se passou? Porque é que eles foram destruídos? E as pessoas sempre arranjam argumentos, culpam Deus, acham que Deus é o culpado de todas as coisas e se esquecem que o homem recebe o salário daquilo que faz. E certamente quando o homem quer ir contra Deus, quer ir contra o estabelecido, quer ir contra os princípios e não se arrepende, porque há uma coisa que todos temos que saber, é que Deus dá tempo aos homens, Deus dá tempo à humanidade, Deus dá tempo a todas as pessoas que se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Deus jamais castiga ninguém sem primeiro dar a oportunidade desse homem mudar de vida, desse homem ser salvo, desse homem reconhecer que Deus é a solução, que Deus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Deus é verdadeiramente o único que pode fazer alguma coisa por nós, seres humanos. Deus é claro. Deus transmite a sua palavra. Deus transmite as suas regras. Deus diz aquilo que é mau para nós. Infelizmente, muitos homens acham que estão acima de Deus. Muitos homens acham que podem fazer aquilo que querem. E é verdade que sim, que podem. Mas então, eles têm que pagar por tudo aquilo que fazem. As consequências da sua vida, as consequências daquilo que ele está a fazer, têm uma paga. Daí a Bíblia dizer que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, e aqui muda tudo. Meus amigos, meus irmãos, Deus ainda hoje quer que todo homem seja salvo. E se está a acontecer alguma coisa trágica, está. Mas Deus continua a amar a humanidade e a querer que todo homem o conheça, que tenha um encontro com Ele, que seja feliz, que seja completo. E temos que entender outra coisa. A morte não é o ponto final. Nós acreditamos na eternidade. Nós acreditamos que há vida e morte. Jesus foi claro, semana passada verificámos isso. Ele preparou os seus discípulos, Ele prepara os seus discípulos ainda hoje para uma realidade, para uma outra dimensão. Porque a nossa vida não vai durar todo o tempo nesta terra. Esta terra não está, neste momento, preparada para a eternidade. Esta terra necessita ser purificada. Esta terra necessita ser limpa. Esta é uma realidade. Gosto do homem, não gosto do homem. Deus é Deus e tem todo o poder e toda a autoridade. E é Ele que nós temos que fazer caso, afinal de contas, porque foi Ele que criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele que conhece o coração do homem. Ele que conhece todas as coisas. E Ele sabe o que é que nós precisamos. Nós acreditamos numa vida eterna com Deus. E estamos esperando o dia glorioso do aparecimento em glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto de Ezequiel, este texto que lemos, é, quanto a mim, um complemento ao que na realidade se passou em Sodoma, sendo este, sem dúvida, mais explícito, dando mais informação
acerca das ações cometidas pelos habitantes de Sodoma. Assim, neste versículo, nós encontramos pelo menos 6 atitudes que os habitantes de Sodoma praticavam e que Deus abominava. Ou seja, Deus não estava a favor dessas ações. Mas os habitantes de Sodoma gostavam dessas ações. Os habitantes de Sodoma gostavam de viver nessa maneira, dessa forma. Eles não estavam preocupados se a Deus lhe gostava, se era agradável a Deus. Eles preocupavam-se somente com eles. E há tanta gente hoje que só se preocupa com eles. Com aquela filosofia, vamos e bebamos, que amanhã morreremos. Alguns acham que só eles existem neste universo, só eles têm direitos. Mas é mentira. Nós temos que contar também com os outros. E, sobretudo, com Deus. Porque Deus tem que ser o primeiro nas nossas vidas. Se Deus, efetivamente, não é o primeiro das nossas vidas, alguma coisa está errada. Alguma coisa está mal. Alguma coisa não está certa. Então, a primeira coisa que diz este versículo é que eles eram soberbos, arrogantes. E vocês sabem que a soberba, a arrogância, é um sentimento de superioridade. O soberbo é aquela pessoa que tem uma visão distorcida de si mesmo. Acha que é melhor do que os outros e até melhor do que o próprio Deus. Aliás, ele acha-se o Deus, o seu Deus, o centro de todas as coisas. Aquele que quer manipular, dirigir, mover-se em todos os sentidos e pensa que não tem que dar contas a ninguém. Acha-se superior aos outros. E é interessante que em Jeremias, capítulo 48, versículo 29 e 30, há um versículo que ilustra também isto. Diz assim: ouvimos falar da soberba de Moab, que é soberbíssimo, da sua arrogância e do seu orgulho e da sua altivez e da altura do seu coração. Mas diz a Bíblia, eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é. As suas mentiras nada farão. No caso mais extremo, o soberbo pode achar que é mais importante que Deus. Jeremias 48, 29 e 30. Então, meus amados irmãos, os homens, ao longo da história, ainda hoje, tão cheios de soberba, tão cheios de si mesmos, pensando que têm soluções, que podem dizer, que placar, que podem manipular, que podem mentir, porque são senhores e donos, acham-se donos de tudo. Mas esquecem-se que são tão mortais como qualquer um de nós. Esquecem-se que todos nós precisamos de Deus nas nossas vidas. Deus é aquele e é o único que é superior a todas as coisas. Amém. Mas também, não somente Ele é superior, Ele é um verdadeiro Pai. Ele é amor. Ele preocupa-se conosco. E é bom que nós nos humilhemos debaixo da sua presença e o reconheçamos como único nas nossas vidas. Provérbios também dá um conselho fantástico sobre este assunto, no capítulo 6, versículo 16 e 17. Diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Diz: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. O primeiro vem logo: olhos altivos. Uma pessoa altiva é uma pessoa arrogante, é uma pessoa cheia de si mesma, é uma pessoa que pensa que é única. E sabe uma coisa? O soberbo despreza as pessoas porque as acha inferiores. Não as trata com respeito, não trata as pessoas com a dignidade que merecem. E é bom que todos nós nos tratemos bem uns aos outros. Há tanta gente agora mesmo a tratar mal as pessoas de idade. Há tantas pessoas agora a desprezar as pessoas porque acham que há pessoas inferiores e pessoas superiores. Mas isto é uma grande mentira. Todos temos que nos respeitar uns aos outros, independentemente da raça, independentemente da cultura, independentemente do grau, independentemente de qualquer outra coisa. É bom que nós nos respeitemos todos uns aos outros e ninguém pense que é superior, ninguém pense que é mais importante, ninguém pense que é melhor.
A verdade é que se não fosse Deus, o que seria de nós? Mas eu agradeço a Deus pelo seu amor. Isto está tão bem expressado no Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque de tal maneira amou Deus o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo, durante o tempo do seu ministério, também encontrou-se, mesmo dentro das igrejas, com pessoas arrogantes, com pessoas, portanto, cheias de soberba, com pessoas tão cheias de si mesmas. Por isso, quando ele escreve a Timóteo, um jovem pastor que tinha iniciado o seu ministério com ele, Paulo era o pai espiritual de Timóteo, e Paulo mais tarde escreve a Timóteo na sua carta, na primeira carta, no capítulo 6, versículo 13 e versículo 4, e diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e aqui doutrina, outra doutrina, referia-se a algum outro ensino, que não é o ensino da palavra, que não é o ensino de Deus, que não é o ensino da sã doutrina, e se não conforma, veja lá, e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor. Há tanta gente hoje que a Bíblia já não lhe chega. Querem algo mais, querem novas revelações. Estão sempre procurando novas. E neste tempo que estamos a viver, há tanta gente à procura da última novidade. Novidades vão haver todos os dias. Palavra equilibrada, há só uma, a palavra de Deus. Amém. Deus deu uma revelação, é a sua palavra. E qualquer outra revelação que contrarie a palavra de Deus não é palavra de Deus, porque Deus não se contraria a si próprio. Nunca esqueça isso, por favor. Há por aí muitas palavras a serem ditas que contrariam a palavra de Deus. E nenhuma palavra que venha de Deus pode se contrariar a Ele próprio. Essa não será palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz: não conforme com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade. Doutrina que é segundo a piedade. Diz então, essa pessoa é soberbo, nada sabe, delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas. E quando o homem começa a procurar os seus caminhos, então tudo isto acontece. Mas quanto mais nós buscamos a palavra de Deus, os caminhos de Deus, mais equilibrados somos. Tornamos-nos pessoas mais comprometidas, pessoas também mais sensíveis. Sensíveis para Deus, sensíveis para os outros, e não nos armamos em que somos melhores ou que somos superiores, mas temos Jesus Cristo como mestre da nossa vida. Por isso, devemos continuar a aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. O nosso mestre por excelência, uma das grandes características foi a mansidão e a humildade. Oxalá cada um de nós possa ser manso e humilde a cada dia e não pensar que é superior aos outros. É interessante que o autor de Provérbios, no capítulo 16 e versículo 18, disse: a soberba procede a ruína e a altivez do espírito procede a queda. O orgulhoso acaba por cair. O altivo acaba por cair. Porque ele não entendeu nada de que, na verdade, ele sozinho não é nada. Todos precisamos uns dos outros e, acima de tudo, todos necessitamos de Deus nas nossas vidas. Amém. Deus é o único. Não esqueça, meu irmão, meu amigo, Deus é o único. Mais do que nunca, mas a cada dia, a cada momento, tu e eu precisamos de Deus. O segundo aspecto que fala aqui dos pecados de Sodoma é fartura de pão. Fartura de pão. Fartura, vocês sabem o que é? Abundância, barriga cheia, sem necessidades. E muitas pessoas, quando têm fartura de pão, esquecem-se dos outros. Tornam-se autossuficientes, tornam-se egoístas. E pior ainda, é quando até estragam a comida. Têm tanto que deitam fora. Têm tanto que estragam. E nós estamos a ver até nestes dias.
vários vídeos que recebemos de comida deitada ao lixo. Porque alguns compraram tanto e nem olharam que a comida tem uma validade. Mas aquela ideia de se embarcar, não vai ser que eu fique sem, e não se preocupa com o velhinho, que não tem a mesma força, não tem o mesmo dinheiro para ir ao supermercado comprar. É verdade que parece que agora já passou um pouco essa mania de correr para as coisas. E já agora um conselho, meus amados irmãos, não tenhamos essa atitude, esse embarcamento de alimentos, irmãos, porque não é bom que tenhamos isso. Mas pior de tudo, é quando estragamos. Há tanta gente a passar fome. Há tanta gente a morrer com fome e sede. E isto, como igreja, deveria nos levar a podermos fazer mais alguma coisa por aqueles que necessitam. Eu agradeço a Deus pelas instituições cristãs em todo o mundo, desde Portugal a qualquer parte do mundo, que estão vendo, estão verificando, estão ajudando. Ainda outro dia, um avião saindo dos Estados Unidos, de uma organização cristã, estava a montar um hospital para ajudar, levando. E isto está a acontecer em todo o mundo. Os cristãos estão a dar, estão preocupados. E é um bom sentimento, irmãos, que tenhamos isto no nosso coração. Mas, por favor, irmãos, não estraguemos a comida, não estraguemos os alimentos. Já agora aproveito para dizer, se há alguém que me está a ouvir e tem alguma necessidade e está a passar fome, por favor, telefone-nos. Nós iremos providenciar a maneira de você não passar fome, de você não ter necessidade, porque nós estamos aqui também para ajudar. Há uma parábola muito interessante contada por Jesus no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 12, versículo 16 a 21, e eu gostaria também que abríssemos esta parábola, que diz assim: E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava e pensava entre si, dizendo: Que farei? Como seja, tenho tanto, recebi tanto, o que é que eu vou fazer agora? Então ele dizia: Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse para si mesmo: Farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Já viram a posição deste homem? Tinha tanto, que achava que agora era o momento de ele viver como ele queria, como ele pensava, como ele desejava, de acordo com a sua filosofia de vida. E há tantos que querem viver de acordo com a sua filosofia de vida, mas esquecem-se de uma coisa: é que todos vamos morrer. Todos vamos partir. E todos nós temos que dar conta daquilo que fizermos nesta terra, neste mundo, as oportunidades que perdemos, o que deixamos, o que não quisemos, o que de alguma maneira pusemos de parte. É importante saber isto, prezado irmão, prezado amigo, é importante saber isto. Mas sabe uma coisa? Quando aquele homem estava a pensar daquela maneira, diz o seguinte, versículo 20: Mas Deus lhe disse. E quero-vos dizer que Deus ainda hoje fala. Amém. O nosso Deus é um Deus que fala. E é de todo importante que tu e eu saibamos ouvir a voz de Deus. E quando ouvimos a voz de Deus, não devemos endurecer os nossos corações. Porque quando Deus fala, Deus sempre fala com um propósito. Quando Deus fala, é porque Deus ainda se preocupa conosco. É porque Deus ainda quer perdoar. É porque Deus ainda quer ajudar. É porque Deus ainda quer fazer alguma coisa importante na nossa vida. É por isso, meu irmão, meu amigo, que é importante que tu dês ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus. Dá ouvidos. Não voltes a viver da mesma maneira que vivias. Muda de atitude perante Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Dá-lhe a glória devida a Ele. Não o ponhas de parte, porque Ele nunca te pôs de parte e nunca te porá de parte,
porque acima de tudo Ele ama-te e está dando-te a oportunidade da tua vida para que tu te reconcilies com Ele, para que tu te arrependas dos teus pecados e possas abrir o teu coração para que sejas uma pessoa feliz. Sim, feliz, porque o homem verdadeiramente só será feliz quando abrir o seu coração para Deus e deixar que o Espírito Santo habite. O Espírito Santo tenha a plenitude do nosso coração. Então diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. De que lhe servia aquele homem ter feito todo aquele trabalho, ter tanta comida, ter tanta riqueza, mas agora, afinal de contas, ia morrer. Ia morrer igual que o pobre. Igual que aquele que não tinha nada. Ia morrer. Não vale a pena tu pensares que és alguma coisa se Deus não estiver nos teus planos. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, nos nossos projetos, nos nossos planos. Quando Deus está em primeiro lugar, então as coisas funcionam bem. As coisas contribuem para bem. E é interessante, e já falámos disso anteriormente, Paulo também, falando a Timóteo, o capítulo 6 da primeira epístola, versículo 7 ao versículo 10, ele diz uma coisa muito fantástica, diz, porque nada trouxemos para este mundo. Nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. Que eu me lembro, cada um de nós que estamos aqui a ouvir, chegámos a este mundo nuzinhos. Penso que ninguém de vocês nasceu com uma peça de roupa. Todos viemos ao mundo da mesma forma. Pobres, ricos, cultos, incultos, qualquer raça, qualquer nação. Todos viemos a este mundo sem nada. E sabes uma coisa? E todos vamos deste mundo sem nada fisicamente. Mas podemos ir para Deus por causa da escolha que fazemos em entregar a nossa vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia. Confia nele. E Ele tudo fará. Provérbios, capítulo 30, versículos 7 a 9. Também estes dois versículos ajudam-nos a entender esta mesma verdade. Diz assim, 2 coisas te pedi. Não me negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Isto fala de equilíbrio. E o autor está a dizer, Senhor, por favor, eu quero ser uma pessoa equilibrada. E que cada um de nós que estamos a ouvir possamos ser homens e mulheres equilibrados. Amém. E o equilíbrio faz falta a muita gente. Vivemos numa sociedade hoje desequilibrada. E é tão mau vermos pessoas extremistas de um lado, de outro lado. Parece que a vida deles é apenas extremismos. Mas se alguém tem que ser equilibrado é o ser humano. É por isso que na nossa oração nós oramos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e todos conhecem. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Há pessoas que gostariam de ter o pão para todo o ano. Mas é interessante que a oração diz o pão nosso de cada dia. E Deus, dando-nos o pão de cada dia, devemos estar efetivamente agradecidos. Não como aquelas pessoas que tinham tanta fartura de pão, que afinal de contas vamos ver mais à frente, que nem sequer se preocupavam com os necessitados, com os pobres, com aqueles que tinham fome. Depois, o terceiro pecado era a abundância de ociosidade. Abundância de ociosidade, ou seja, viver despreocupado. Ocioso é aquele que não tem nenhuma ocupação, que não faz nada da vida, é um indivíduo preguiçoso, indolente, alguém inútil,
não serve para nada, não tem vontade de fazer nada. E sabe, há muita gente hoje, e sempre houve, não é nada novo, sempre houve, que não querem trabalhar, querem viver à custa dos outros. Eu não estou a falar de pessoas que não têm trabalho. Eu estou a falar de pessoas que não querem trabalhar. E é interessante que a Bíblia é clara em dizer que aquele que não quer trabalhar, não coma. Porque Deus não quer pessoas ociosas, pessoas despreocupadas, pessoas que não querem fazer absolutamente nada. E Amós, no capítulo 6, versículo 1 a 6, ele fala deste tipo de pessoas ociosas que viveu naquele tempo. Era um tempo de dificuldade, tempos de luta, tempos de miséria, mas haviam alguns ociosos, e sempre os há. Eu fiquei muito triste, sinceramente fiquei muito triste ontem, quando verifiquei que muitos de nós, ou uma grande parte de nós, estamos nas nossas casas, apenas saímos para comprar, ou para uma visita rápida com todos os cuidados que temos que ter e devemos ter, e pessoas que querem ir passear, não valorizam aquelas pessoas que estão a trabalhar agora mesmo nos hospitais, os médicos, os enfermeiros, o pessoal, aqueles que têm que ir nos caminhões buscar a comida para nós, aqueles que nos estão servindo nas diferentes áreas da sociedade, e para passear. Claro que todos nós gostaríamos de estar a passear. Hoje, um sol fantástico, depois do culto, gostaríamos de dar uma volta. Mas, irmãos, isto não é tempo de passeio. Isto é um tempo de oração, é um tempo de clamor, é um tempo de preocupação. Claro que não é um tempo de medo, porque nós não temos que ter medo, mas temos que ter respeito. E, meus amados irmãos, respeitemos uns aos outros, tenhamos cuidado. Eu tenho saído, não tenho razões de queixa, de verificar a ordem que há quando vou comprar comida, verifico que as pessoas guardam as distâncias, têm as suas máscaras, cuidam, tudo isso, não é? É fantástico ver precisamente estes cuidados que eu estou a ver que a maioria tem. Ontem fiquei surpreendido de veras que há pessoas, irmãos, que estão a brincar com coisas sérias. Por favor, irmãos, se tu estás a ver, não faças isso, por favor. Respeita as autoridades, respeita aquilo que está a ser feito. Por quem também gostaria de estar em casa e não pode estar, mas por favor, respeitemos-nos uns aos outros. Mas vamos ler Amós 6:1 a 61, que diz: ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que têm nome entre as primeiras nações. Vão ver, têm nome. Somos os melhores, estamos aqui, e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Cainé e vede. E dali da grande Amate, depois de Cheia-Gate, dos filisteus, serão melhores que estes reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós que dilatais o dia mau, e vos chegais ao lugar de violência, que dormis em camas de marfim, e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho, e os bezerros do meio da manada, que cantais ao som do alaúde, e inventais para vós instrumentos músicos como Davi, que bebeis vinho em taças, e vos ungis com mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Ou seja, estes homens preocupavam-se com os outros? Não estavam minimamente preocupados. Eles só olhavam para o umbigo deles. Importava ter boas camas, ter bom de tudo. Os outros, desculpem, os outros não nos importa. E assim é. Quando há abundância de ociosidade, quando se vive despreocupado, pessoas que não se preocupam com os outros. Mas nós devemos estar preocupados com as pessoas, não só em Portugal, mas em todo o mundo. Tenho falado nestes dias com irmãos da Itália, da França, da Espanha, dos Estados Unidos, e de veras, irmãos, e até do Brasil, é preocupante, e de Angola também, é preocupante aquilo que estamos a ver a todos os níveis. Sabem que há lugares onde as pessoas deixam de ser racionais. Imaginem-se, por exemplo, em La Línia, na província de Cádiz, onde servia Deus, o governo decidiu levar velhotes que estavam contaminados para um albergue para cuidar deles, e as pessoas saíram-se à pedrada porque não os queriam receber, mandaram
coquetel Molotov durante a noite, atitudes, irmãos, de animais autênticos. O ser humano quando não tem Deus, nós temos que ser seres equilibrados, irmãos. Cuidado, irmãos, cuidado, porque quando eu tenho tudo, eu também tenho que pensar nos outros que não têm nada. Assim. E é bom que nós pensemos naqueles que nada têm e que oremos e intercedamos por eles. Porque é muito fácil, quem tem a barriga cheia, não pensar naqueles que não têm nada. Mas a atitude do verdadeiro cristão é pensar naqueles que não têm nada. E mais uma vez eu digo, se sabem de alguém em necessidade, e louva a Deus pela atitude da Câmara Municipal de Almada, onde nós vivemos, que está dando refeições em Lisboa, também o Exército dando refeições, preocupado com as pessoas. Estas atitudes são benéficas, são boas, são necessárias, e louvamos a Deus pelas nossas autoridades que estão preocupadas com os mais desvalidos. A nossa Aceda também o está fazendo, está nas ruas, vai levar alimentos. Portanto, nós nestes tempos somos também solidários, não apenas nestes tempos. Em todo momento, a Igreja tem que ser solidária com os outros. Porque a Igreja não é para ficar fechada entre quatro paredes. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Há muita gente que fala muito alto porque fala de barriguinha cheia. Cuidado. Assim eram os habitantes de Sodoma. Falavam muito alto de barriguinha cheia. Achavam que podiam fazer tudo aquilo que eles queriam. E há por aí tanta gente que dita leis, faz coisas. Mas onde é que está a preocupação pelos desvalidos? Onde está a preocupação pelos carentes, pelos pobres, pelos necessitados? Como igreja, como povo de Deus, nós temos também que nos ocupar com esses. E a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 6, diz assim: Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo o irmão, note bem, muito forte, não é? Se afastem de todo o irmão que vive ossamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitados por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenámos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês ociosos não trabalham, mas andam-se intrometendo na vida alheia. Então Paulo, vejam, que até numa das suas cartas tem a necessidade de escrever, e se eu tenho a necessidade de escrever estas linhas, é porque efetivamente havia pessoas ociosas, pessoas oportunistas, que estavam ali apenas para se aproveitar dos demais. Ninguém tem o direito de se aproveitar dos outros. Ouvimos nestes dias de pessoas que estão batendo às portas e dizendo que têm a cura para o vírus, que querem fazer medições, pessoas más que apenas querem roubar, querem destruir, querem fazer mal às pessoas. Tenha cuidado, por favor, em não abrir a porta a ninguém, e muito menos a quem diga que tem uma solução. A única solução não é essa que há. A única solução, primeiro tem Deus, e depois estará oficializada, e nunca será pessoas que vão vender às portas essa solução, porque para isso nós temos cientistas, para isso nós temos os médicos, para isso nós temos aqueles que nos governam, que darão a notícia quando efetivamente as vacinas estiverem em ordem. O quarto pecado: nunca se esforçou a sua mão ao pobre e ao necessitado. Deus, conhecendo o ser humano, estabeleceu normas para ajudar os que pouco ou nada têm. Sodoma, segundo parece, por aquilo que lemos, não estava minimamente preocupada com os desvalidos, com os necessitados, com os pobres. Eles viviam de tal maneira que os outros para eles não eram importantes. Eram os seus desejos, era a sua mente, eles eram deuses de si próprios, não estavam minimamente preocupados com os demais. E é interessante que desde o Antigo Testamento que Deus estabeleceu normas
que devem ser aplicadas. É interessante que aqui na Europa se praticaram durante muitos anos algumas normas judaico-cristãs, como ajudar os pobres, os necessitados. E em Levítico, capítulo 19, versículo 9 e 10, estes dois versículos dizem assim: quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los usás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu estou a gostar muito nestes dias quando verifico que alguns supermercados, algumas padarias, precisamente estão a colocar pão que dizem: se tu não tens dinheiro para pagar, podes levar gratuitamente. É bom que este tipo de ações, não somente agora, mas sempre se comecem a ver. Era interessante que todos os que têm negócios pudessem fazer isto. E se todos fizéssemos isto, certamente haveria muito menos necessidade no nosso país, no nosso mundo, na nossa Europa, em qualquer lugar. Mas, infelizmente, muita gente, quando tem, quer ter mais. E quando tem muito, quer ter ainda muito mais. E geralmente não se preocupa com os outros. Meus queridos irmãos e amigos, não é bom que nós atuemos desta forma. Verifiquem que Deus teve o cuidado de deixar 3 grupos de pessoas em evidência para que possam ser ajudados: os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Em todo o Antigo Testamento, nós vemos um Deus preocupado com os órfãos, com as viúvas e com os estrangeiros. E é bom que esta prática ainda hoje possa ser cuidada. É verdade que não vivemos meramente numa sociedade agrícola ou numa sociedade na qual haja abundância disto ou daquilo, mas o certo é que todos nós podemos fazer mais alguma coisa para minorar a pobreza e as necessidades dos mais necessitados. Assim que, como igreja, não caiamos nesse pecado de Sodoma, que não estava minimamente preocupado com os outros. A igreja, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, preocupa-se com todos. O 5º ponto é que se ensoberbeceu, ou seja, tornou-se orgulhosa, convencida. E eu estou a pensar numa história muito conhecida no livro de Esther. E é interessante que Esther é um livro que não menciona a palavra Deus, mas vê-se Deus em todo o momento. E a história de Esther é fantástica, como todos nós sabemos. Esther foi uma jovem que foi levada cativa para a Babilónia no tempo do rei Assuero e foi feita sua esposa. E havia um general que não gostava nada dos judeus e procurava destruí-los, matá-los, acabar com eles. E é interessante que aparece uma figura, tio desta jovem Mardoqueu, que certamente estava muito preocupado, estava cá fora, estava a verificar aquilo que estava a acontecer, mas interessante que Esther e o povo judeu começou a orar, a buscar o Deus, a jejuar, porque sabiam que as suas vidas estavam por um fio. E naquele tempo os reis tinham várias rainhas, várias mulheres, e chamavam quando eles queriam. Nenhuma mulher podia atrever-se a ir ter com o rei, porque isso seria terrível para elas, podiam inclusive a ser mortas. Mas Esther foi uma mulher corajosa e ela fez isto e o rei agradou-se e o rei gostou tanto dela que lhe deu a oportunidade dela escolher alguma coisa para ela. E ela sabia muito bem que se estava a preparar, por meio de decreto, a matança de todo o seu povo. E aquela jovem podia ter pedido riqueza, podia ter pedido poder, mas não, ela pediu proteção para o seu povo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Esther, capítulo 7 e versículo 52. Versículos
2 a 5. Era isto que eu queria dizer. Versículo 7, capítulo 2 a 5. E diz assim: Disse também o rei Assuero a Ester, no segundo dia do banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E veja o que ele disse: até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: Se ao rei achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, a minha vida como minha petição. Repare bem, a minha vida como minha petição, e o meu povo como o meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: O homem, o agressor e o inimigo é este mau, Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, e diz: Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que estão diante do rei: Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que o falara bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Portanto, os irmãos verifiquem como este homem, por causa do poder que lhe foi dado, ele pensou que poderia destruir o povo de Deus. E há tanta gente a pensar que pode fazer o que quer. Mentira. Tu não podes fazer o que tu queres. Porque tu e eu teremos que dar contas de tudo aquilo que nós fizemos. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E, finalmente, fez abominações. Uma abominação é um ato, é um sentimento de desprezo, de ódio. É o ir contra aquilo que está estabelecido por Deus. Gênesis, capítulo 19, versículo 5 diz: E chamaram Ló, os habitantes de Sodoma, e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Trá-los fora, a nós para que os conheçamos. Isto é o que diz a versão normal. Sabe porquê? Porque naquele tempo, os tradutores da Bíblia repugnava-lhes colocar a palavra certa. Mas sabem, Gênesis, o mesmo capítulo, o mesmo versículo, na nova versão internacional, está escrito: Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-nos cá para fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Este foi outro dos pecados. Ou seja, não somente entre eles praticavam este tipo de pecados, mas queriam que os estrangeiros, os outros que não queriam, praticassem igualmente com eles. E sabes uma coisa? Nós estamos a viver numa sociedade em que há uma minoria que quer que eu faça aquilo que eles querem fazer. As pessoas são livres de fazer o que querem. Se querem viver dessa maneira, vivam dessa maneira, terão que dar contas daquilo que fazem. Mas dizer que todos nós temos que fazer o mesmo, afinal, onde é que está a minha liberdade? Onde é que está a liberdade de todos? Quando uma minoria quer que a maioria façamos aquilo que eles querem fazer, e hoje querem que a pedofilia seja algo normal, algo natural. Isso vem do diabo. Isso não é de Deus.
Meus irmãos, a igreja tem que se manifestar neste tempo falando apenas a verdade e nada mais que a verdade. Eu tenho o direito de acreditar no que acredito, os outros têm o direito de acreditar naquilo que acreditam. Mas, por favor, não nos taxem, não nos ponham rótulos, porque eu prefiro agradar a Deus. E tu? Preferes agradar a quem? Eu terei que dar contas daquilo que eu fizer. E tu que pensas? Que não vais dar contas daquilo que tu fazes? Eu estou consciente que um dia terei que me apresentar para dar contas daquilo que eu fiz. Mas quero dizer que tu também terás que dar contas daquilo que fizestes. Sodoma teve muitas oportunidades, teve muito tempo, mas a gota que fez com que tudo aquilo acontecesse foi exatamente porque eles pensavam que podiam fazer o que queriam com os outros. Vivemos numa sociedade que cada dia está pior. Está a afastar-se de Deus, está a afastar-se dos valores judaico-cristãos, está-se a afastar do equilíbrio para viver num desequilíbrio. Eu oro a Deus por esta nação, por esta Europa, por este mundo. Mas eu quero dizer-vos, a nossa esperança não está nesta sociedade, não está nesta terra, mas enquanto estivermos aqui, nós vamos ser o sal da terra e a luz do mundo, uma influência pacífica e equilibradora para que as coisas não vão a pior. Porque se esta sociedade ainda está equilibrada, é por causa da igreja, que é o sal da terra e a luz do mundo, que está a trazer equilíbrio a todas as coisas. Porque quando a igreja sair, o desequilíbrio vai levar a um caos total. E depois, é como a arca quando se fecha. Já não haverá tempo para arrependimento. Hoje é o momento de te arrependeres. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Esta é a oportunidade que Deus te está dando a ti para teres um encontro com ele. Se andas desviado, se andas afastado, ou se ainda não abriste o teu coração a Jesus, nesta manhã, Jesus está dizendo: dá-me, filho meu, o teu coração, que tu verdadeiramente possas ir a Jesus. E a Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Entrega a tua vida nas mãos de Deus. Que Deus ricamente te abençoe. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, aquele que veio a este mundo salvar e buscar todo aquele que estava perdido. Eu quero orar por Portugal. Eu quero orar pela Europa. Eu quero orar pelo mundo. Eu quero orar por aqueles que estão sofrendo nos hospitais, por aqueles que estão sofrendo nas casas. E eu oro pela sua libertação, pela sua cura, Pai. Tem misericórdia. Aviva esta nação, aviva este povo. Que o teu Espírito Santo possa habitar em cada coração. Eu oro pelos meus irmãos nas suas casas, cada família aqui representada, vendo-nos neste momento. Oh Pai, eu oro pela tua força, eu oro pelos pobres, pelos necessitados, para que tu nos ajudes a fazer mais alguma coisa, Senhor. E nos leves também a ajudar-nos uns aos outros, ajudando também a tua igreja, suprindo as necessidades que há na tua igreja e no meio do teu povo. Pai, que o teu Espírito Santo nos guie e nos dirija. É aquilo que te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Pai. Continuamos também em oração, Deus, e muito especialmente, Senhor, queremos te colocar neste momento, Senhor, este pedido de urgência, Senhor, de oração, Deus, pela nossa irmã Delfina, Senhor, em relação à irmã Bia, Deus. Oh, Pai Santo, tu sabes a aflição que ela está a viver neste momento, Deus. Te pedimos, Deus, que tu desbloqueies essa situação, Deus, que elas possam, Deus, encontrar ajuda, Senhor, de um técnico de saúde, Deus. Oh, Pai Santo, tem misericórdia, Deus, sabes que ela é idosa, Senhor. Deus, e nestes momentos, Senhor, os técnicos estão tão, Deus, tão cheios de trabalho, Senhor.
sabemos todos aquilo que podes desbloquear, Senhor. Ajuda também a irmã Delfina, Senhor, que toma conta dela, Senhor, que ela possa ficar calma, Senhor, possa também estar tranquila, Senhor, e que tu a possas usar também para trazer conforto, Senhor, a irmã Bia, Deus. Tem misericórdia, Senhor, desta situação, Deus. Socorre, Senhor. Oh, Deus meu, levanta alguém, Senhor, que possa pegar nesta situação agora, Senhor, e possa socorrê-las, Senhor. Livra-as, Senhor. Pai Santo, nós também queremos te colocar, Senhor, a família, Senhor, da nossa irmã Cátia Bahia, Senhor, quando acabaram, Senhor, de perder o pai, Senhor, e Deus, te pedimos que tu consoles os seus corações, mas também te agradecemos, Deus, porque ele partiu contigo, Senhor. Te agradecemos, Deus, porque eles têm uma esperança, Senhor, de voltar a encontrá-los, Senhor, um dia e, Senhor, pela eternidade, e ali já não haverá lágrimas, já não haverá doenças, Senhor, mas estaremos juntos para sempre. Mas sabemos, Deus, que este momento é um momento de luto, é difícil, Deus, e te pedimos que tu venhas consolar, Senhor, os corações dos seus filhos, Senhor, das suas filhas, Senhor, nesta hora, Senhor, dos netos, Senhor, ó Pai Santo, vem consolar, Deus, Deus vem trazer, Senhor, ânimo e força, Senhor, aos teus filhos, Senhor, ó Pai Santo, rogamos-te, Senhor, por todos aqueles, Senhor, idosos, Senhor, especialmente também da nossa comunidade, Deus, que estão de alguma maneira isolados, Senhor, e não conseguem, Senhor, ter acesso, Senhor, aos cultos, Senhor, às mensagens, Pai. Move-nos, Senhor, como família, Senhor, para poder chegar a cada um deles, Pai. Deus, conforta-os, consola-os, Senhor. Deus, aqueles, Senhor, também que estão a trabalhar na linha da frente, Senhor, os técnicos de saúde, Deus, te rogamos por eles. Te rogamos por aqueles, Senhor, que estão, Deus, nos cargos do governo, que têm que decidir coisas, assuntos, urgentemente, Senhor, decisões importantes. Deus, que tu derrames de sabedoria sobre eles, Deus, mas sobre todas as coisas, Deus, oh Pai Santo, que eles possam virar os seus corações para ti, Senhor. Temos visto tantos, Senhor, governantes neste mundo, Senhor, que têm se virado para ti, que reconhecem que só tu nos podes livrar, Senhor, desta peste, Senhor. Oh Pai Santo, que os corações sejam tocados, Senhor, e eles possam virar o seu olhar para ti. Tem misericórdia de nós e continua, Senhor, a fazer um avivamento nesta nação e pelo resto do mundo, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Aleluia. Que bom que nós podemos nos auxiliar uns aos outros em oração e intercessão. Irmãos, nós também queremos aproveitar para vos dizer, sabemos que vocês estão a passar muito tempo em casa, com a família, e que às vezes é difícil, torna-se difícil o convívio num espaço pequenino e continuamente, não é? Mas nós pedimos aos nossos irmãos missionários, pastor Osmar e Linda Silva, que eles nos pudessem trazer uma palavra de conselho, e aqui os temos, dando um conselho para todos nós. Olá, aqui é o Osmar e a Linda Silva. Como vocês nos conhecem, estamos aqui hoje especialmente para falar para a AD Almada. Queremos abençoar as famílias do Ministério AD Almada. Família está no nosso coração e nós queremos que todos, durante esse tempo, possam crescer, possam amadurecer e possam ter um tempo produtivo em casa. É verdade. A Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 24, verso 3, que com sabedoria se constrói uma casa, um lar. E já que estamos falando para a família tão próprio, não é? E que com inteligência ela se firma, ou seja, fica bem firmada e nós sabemos que é na rocha. E com conhecimento da palavra e com conhecimento e com informação, nós podemos então ter um lar cheio de todos os tesouros raros, diz assim a palavra. Então nós que conhecemos a palavra do Senhor, que temos essa sabedoria que vem de Deus, possamos encher a nossa casa de tesouros raros. Esse é um tempo especial para o povo de Deus, a família de Deus, estar junta e estar produtiva dentro do reino de Deus. Nos diz assim a palavra, em 1 Timóteo 5, 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Aqui é uma palavra muito forte para nós termos cuidado. E ter cuidado é isso. O que eu posso fazer para ajudar? E a primeira parte que nós gostaríamos de tocar aqui é que a família, nesse tempo, se você tem filhos, esposo, esposa, mas como família, quem estiver dentro desse lar,
busca o Senhor junto, faça um culto doméstico, faça uma devocional. Isso é fundamental para nós termos a bênção de Deus e buscarmos a sabedoria de Deus, como foi falado, e o que Deus tem para nós. Sim, buscar o reino de Deus em primeiro lugar é tão importante para nós. E neste tempo vamos investir, fazendo culto doméstico com as crianças, uns com os outros em família. É tão importante estar nos alimentando da palavra, né? E o número 2 que nós gostaríamos de falar para vocês também é estar produtivos. Vamos dizer assim, você que é filho, que é jovem, que é criança, estude, não se esqueça das suas lições, porque está estudando de casa. E você que é adulto, talvez esteja trabalhando de casa. Então, vamos ser produtivos, fazer aquilo que temos que fazer, mesmo dentro de casa. Nós devemos e precisamos ser pessoas produtivas. Ponto número 3, limite o tempo de ecrã ou de screen. Em outras palavras, o tempo que você passa na internet assistindo um filme ou no computador ou no telefone, limite isso. Spend time com tempo com quem está do seu lado. Porque se nós não policiarmos a nós mesmos, o tempo vai voar e você vai perder uma grande oportunidade de compartilhar algo importante para você. É verdade, o tempo corre, parece que não, mas corre. E o ecrã tira e rouba muito tempo que pode ser precioso para outras coisas, né? Para pessoas em vez de ecrã. O próximo ponto é sirva. Aprendam a servir uns aos outros. Que oportunidade nós temos para poder nos ajudar uns aos outros, nos servirem? O que é que eu posso servir? Há trabalhos para serem feitos, as necessidades continuam, as tarefas do lar continuam. Vamos nos servir uns aos outros. Esse é um tempo onde nós devemos desfrutar, trabalharmos, estarmos produtivos, mas também desfrutar. Jesus falou que a vida, ele dá vida em abundância. E vida em abundância é isso, é desfrutar o que você tem nas mãos. A situação está difícil, nós não entendemos, existe muita incompreensão, muita ansiedade, mas desfrute o que você tem na mão esse tempo. Invista um no outro e queira sempre o melhor. O que eu posso fazer? É uma maneira de você estar ajudando quem está dentro de casa, o teu companheiro e a tua família. Porque Deus tem mais para nós, não vai terminar aqui. E esse é o celebrar a vida, né? Nós temos tantos motivos para celebrar. Talvez você seja uma pessoa negativa ou pessimista e diga, mas não tem nada para celebrar. Olha que catástrofe, olha que crise. É verdade, nós somos conscientes que estamos em tempo de crise, mas mesmo em tempo de crise nós podemos celebrar. Deus, na sua palavra, tem tantas histórias que nós podemos ver que Deus se revelou muito e com grande maneira em tempos de crise. Então celebre a vida, Deus está presente, Ele não nos deixa, Ele promete que nunca nos deixará. Então vamos como família celebrar a vida, celebrar que temos os nossos que amamos junto conosco, que o Senhor está trabalhando e que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, porque o melhor está por chegar. Deus te abençoe e viva em paz e harmonia. Amém.